Existe uma mulher cujo nome aparece em mais documentos antigos do que qualquer outra na história. Falava 9 idiomas, governou o país mais rico do Mediterrâneo por 20 anos. Convenceu os 2 homens mais poderosos de Roma a apostarem tudo nela. Cleópatra, a rainha que o Egito perdeu 2 vezes. Cleópatra nasceu em Alexandria por volta de 69 a.C. E a primeira coisa que precisa ficar clara é que ela era grega. A família, os Ptolomeus, veio da Macedônia. Governavam o país há quase 300 anos como dinastia estrangeira, e a maioria nem se dava ao trabalho de aprender a língua local. Cleópatra foi a primeira. Além de egípcio, etíope, hebraico, aramaico, árabe, medo, parta, latim. 9 idiomas numa época em que a maioria dos reis mal dominava um. Isso importa, porque o reino que ela herdou aos 21 anos era uma armadilha. Tesouro esgotado, colheitas falhadas 3 anos seguidos, exército fraco. E Roma, que já controlava quase todo o Mediterrâneo, olhava para o país como a próxima refeição. Para piorar, o irmão mais novo dela, Ptolomeu XIII, 13 anos, tinha acabado de tomar o trono com o apoio dos conselheiros da corte. Cleópatra foi exilada. Se voltasse a Alexandria, seria executada. 21 anos, sem exército, sem aliados e com o reino mais cobiçado do mundo, prestes a virar espólio romano. Se ela morresse naquele exílio, ninguém hoje saberia o nome dela, e ninguém, 2000 anos depois, estaria procurando a tumba. E é aqui que começa a história que todo mundo pensa que conhece. Ela tinha 21 anos quando decidiu voltar. Não numa carruagem de ouro, não com exército, enrolada em tecido, carregada nos ombros de um único servo, como mercadoria, pelas ruas de uma cidade que tinha ordem de matá-la se a reconhecesse. Imagine as ruas escuras, o peso do tecido, o silêncio de quem sabe que se alguém levantar aquele pano, ela morre. E mesmo assim, ela vai. Porque o único homem que podia mudar a situação estava hospedado no Palácio Real, Júlio César. O que aconteceu naquela noite foi a jogada diplomática mais arriscada do mundo antigo. Ela apostou a vida na possibilidade de convencer o general mais poderoso da Terra de que o país valia mais vivo do que conquistado. Funcionou. César eliminou Ptolomeu XIII, devolveu o trono a Cleópatra e durante 3 anos o reino respirou. Até os idos de março de 44 a.C. 23 facadas. César morreu no chão do Senado romano, e com ele morreu o escudo de Cleópatra. Ela precisava de outro aliado. Marco Antônio controlava a metade oriental do Império Romano, a metade que fazia fronteira com o país dela. Uma aliança significava que o reino poderia existir como nação soberana, não como província. Ela o procurou em Tarso. Chegou num navio com velas púrpura, remos de prata, incenso queimando no convés, uma entrada calculada para ser impossível de ignorar. É uma imagem que todo mundo conhece. O que os vencedores contaram depois foi que ela o seduziu. O que as fontes gregas dizem é que ela o convenceu, com números, rotas comerciais e um plano de poder que funcionava para os dois. E por quase uma década, funcionou. Cleópatra e Marco Antônio governaram juntos a metade oriental do Mediterrâneo. Tiveram 3 filhos, construíram uma frota, reorganizaram o comércio entre a Ásia e a Europa. Durante 10 anos, o sonho de um reino independente pareceu possível. Apé Áxio, 31 a.C. Otávio, o sobrinho neto de César, futuro Augusto, trouxe a maior frota do Mediterrâneo contra eles. A batalha durou uma tarde, e o reino perdeu. Quando Otávia entrou em Alexandria, ela tentou negociar. Não por si, pelos filhos. Ele recusou. Dos 3 filhos que ela teve com Marco Antônio, 2 desapareceram dos registros depois da conquista. A morte de Cleópatra foi a última decisão política que ela tomou. Tirou de Otávio o direito de exibi-la acorrentada pelas ruas de Roma, de humilhá-la diante do povo que ela governou por 20 anos. O trono,
Os filhos, a vida, tudo isso ela perdeu. O que sobrou foi o direito ao túmulo, um enterro como rainha, numa tumba digna da lenda. Pelo menos isso ela teria, certo? Quando Cleópatra morreu, Otávio ordenou que ela fosse enterrada ao lado de Marco Antônio. Os historiadores romanos, Plutarco, Dion Cássio, confirmam isso. Houve um funeral, um ritual. Plutarco escreveu páginas sobre a vida dela, o banquete flutuante, as pérolas dissolvidas em vinagre, a cena com a serpente, detalhes quase cinematográficos. Da morte em diante, nada. Nenhum endereço, nenhuma coordenada, nenhuma menção ao lugar. Existem 3 teorias. A primeira é geológica. Cleópatra provavelmente foi enterrada no complexo do Palácio Real, no centro de Alexandria, tradição ptolomaica. Os reis eram sepultados perto do mausoléu de Alexandre o Grande. Faria sentido. O problema é que essa Alexandria não existe mais. Ao longo dos séculos, terremotos, tsunamis e subsidência do solo fizeram com que parte significativa da cidade antiga deslizasse para dentro do Mediterrâneo. O Palácio Real, as avenidas, o porto, tudo debaixo d'água. 5, 10, 15 metros de profundidade. Mergulhadores já encontraram colunas, estátuas quebradas, o contorno do porto. A tumba pode estar lá embaixo, intacta, coberta de sedimento, completamente inacessível. A segunda teoria aponta para um templo a 50 quilômetros de Alexandria, Taposiris Magna, dedicado a Osíris, o deus da morte e do renascimento. E essa teoria tem um rosto. Kathleen Martinez tem mais de 60 anos. É dominicana. Era advogada. Leu sobre Cleópatra nos anos 90 e ficou obcecada com uma pergunta que ninguém parecia estar tentando responder. Onde está o corpo? Convenceu o governo egípcio a deixá-la escavar o templo. Sozinha, sem financiamento de universidade. E está lá há 20 anos. Sem parar, sem mudar de ideia. 20 verões no deserto egípcio, atrás de uma mulher que morreu há 2 milênios. O que ela encontrou não é pouca coisa. Um túnel subterrâneo de mais de 1 quilômetro, parcialmente alagado, com paredes de calcário desgastado por água do mar. Estatuetas de Cleópatra, moedas com o rosto dela, evidências de culto conjunto a Cleópatra e Marco Antônio, exatamente o tipo de santuário que justificaria uma tumba real. A terceira teoria é a mais simples. Otávio precisava que Cleópatra desaparecesse, não só da política, da memória. Um túmulo visível seria santuário, ponto de resistência, lugar onde os egípcios poderiam lembrar que tiveram uma rainha que enfrentou o império. É possível que a tumba tenha existido, tenha sido encontrada e tenha sido apagada de propósito. Submersa, escondida, destruída. 3 possibilidades. A ciência não fechou nenhuma, e a mulher mais documentada do mundo antigo simplesmente sumiu. 2000 anos depois, o mundo ainda está procurando. Numa entrevista, alguém perguntou a Kathleen Martinez por que ela não desiste. Porque Cleópatra foi apagada pelos romanos, e eu quero devolver a ela o que é dela. Quando Otávio conquistou o reino, a primeira coisa que fez não foi saquear o tesouro, foi reescrever a história. Estátuas destruídas, inscrições raspadas, moedas derretidas. O que não podia ser destruído foi distorcido. Cleópatra virou a sedutora, a feiticeira, a mulher que usou o corpo para manipular homens de verdade. Foi mais fácil para os vencedores admitir que seus generais foram enfeitiçados do que aceitar que foram superados diplomaticamente por uma rainha de 30 e poucos anos. Quanto mais a apagaram, mais imortal ela ficou. O nome cruzou civilizações que nem existiam na época. Literatura árabe medieval, teatro renascentista, ópera barroca, Hollywood, cultura pop. 2000 anos depois, é mais fácil lembrar o nome de Cleópatra do que o de Otávio, o homem que a derrotou. Todo mundo, em algum momento, já teve a própria história contada por alguém que tinha interesse em distorcê-la. Às vezes é uma pessoa, às vezes é um sistema inteiro. E a sensação é a mesma. A versão que o mundo vê não é quem você é.
Cleópatra é o caso extremo disso. Uma mulher que governou, negociou, perdeu e decidiu como morrer. E a tumba é o único lugar onde a versão dela, intocada, ainda poderia existir. As mesmas águas do Mediterrâneo que banhavam Alexandria quando ela era viva ainda estão lá, cobrindo o palácio, cobrindo o porto, talvez cobrindo a tumba. A superfície é calma. Embaixo, tem uma cidade inteira esperando. Na tela, mais histórias que a gente escolheu para você. Para não perder as próximas, se inscreve e ativa as notificações. Toda semana, uma história nova. Eu sou Levi, o bibliotecário. Cleópatra, a mulher que um império inteiro tentou fazer o mundo esquecer.